Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, eu coloquei aqui o chapeuzinho, né? Que faz lembrar aí, né, a camuflagem do Ministério do Exército, né? E oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Joana Rafaela, eu também falo sobre a proteção social, porque eu também sou inserida nela e eu vivi aí muitos momentos também com o meu pai, né, que hoje já é falecido desde 99, mas que a gente tem visto que o Brasil passou por muitas situações que não deveriam ter passado de novo, mas que infelizmente passou. Oi pessoal, mais uma vez aí, né, nós temos outro canal que a gente fala sobre política e eu não poderia deixar de falar que muitas das vezes as pessoas não querem, assim, saber sobre política, não querem se envolver sobre a situação, mas, em geral, nós já estamos envolvidos, né? Então, eu tava ali com o meu vestido, que eu coloquei ontem, é um vestido já usado, né? Por mim, né? Já é aí, tá aí já comigo faz anos, e eu, assim, coloquei porque é azul, mas eu fui colocar ele de novo e o feixe não fechou e estragou. Mas tudo tem um porquê, né? E eu falei assim, bom, se for para eu usar azul, eu vou usar a camiseta azul mesmo. E tô eu aqui para gravar. Eu estava percorrendo ali, né, a minha, as minhas inscrições que eu faço de outros canais, que a gente vai ali assistindo, né, verificando algumas coisas que vai acontecendo. Claro que eu não sigo tanto mais essa pessoa, mas eu não deixei de segui-la. E eu acabei assistindo ali uma reportagem já meio antiga, né? Meio antiga que eu falo assim, lá no começo do mês de dezembro do ano passado, né? E eu acabei tendo esse... Porque assim, a gente sempre precisa de um personagem para a gente poder estar falando no nosso canal, né? Para a gente poder estar ali transmitindo aquilo que a gente quer falar no nosso canal, né? Eu ainda, nesse canal da proteção social, eu tenho menos de 50 inscritos, então ainda não posso fazer ao vivo, então eu peço para você se inscreva no meu canal para eu poder estar entrando ao vivo lá no canal, tá? Me ajudem aí, por favor, só vocês para me ajudar, né? E tem muita gente que né? A gente tem aí as 3 Forças Armadas, que depois, né, ainda na época do ex-presidente inelegível Bolsonaro, foi colocado aí também o Corpo de Bombeiro e a polícia, né? E agora a gente viu que, de novo, né, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro ficou, né, no Ministério da Segurança Pública, e o Ministério da Defesa continua aí com as 3 Forças Armadas, que é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Pois bem, né? E aí a aeronáutica depois vai trazer mais informações sobre o espaço, né? Sobre os astronautas, mas é um outro tema que a gente vai falar depois, que eu estou super interessada também. Então, a gente tem visto, segundo essa reportagem que eu vi hoje, eu já fui também pesquisar até sobre o ministro Múcio, e ele é de uma excelência de pessoa, tá? Ele recebeu agora por último, né? Até esqueci o nome, como que fala, mas depois eu vou anotar direitinho aqui na descrição do vídeo. O que eu quero dizer, né? Ele recebeu aí uma medalha, né, do grande militar, né? E a gente sabe que a história que eu vi agora dele, né, a sua biografia, ele é uma excelente pessoa. Ele esteve lá atrás, né, sendo vigiado, né, espionado pelo pessoal, né, na época da ditadura. Então, assim, ele não foi escolhido à toa, né? Ele tem ali uma prescrição muito grande, né, muito interessante a vida dele. Ele tem muito conhecimento e, claro, né, a gente sabe que o presidente Lula, ele muitas das vezes, como a gente viu aí por muitos anos, né, pode parecer que ele não, assim, lógico que ele sabe muita coisa, lógico que ele é inteligente,
Só que infelizmente ele foi pego aí de surpresa quando fizeram isso, né? Desde do impeachment da Dilma, desde quando, né, infelizmente prenderam ele. Então, assim, todas essas situações que foi para jogar na mídia, né, para mídia massiva, né, na televisão, na internet, para as pessoas desconsiderar ele, né? Porque existe uma particularidade, né, no Brasil, que são as pessoas que elas, assim, elas não viveram a vida ruim, vamos dizer assim, né? Elas não viveram... Eu tô falando isso porque eu vivi os dois lados da moeda, vamos dizer assim, né? Eu vivi tanto a minha família, né, que teve ali o meu pai militar, teve todo ali, né, um berço de ouro, nasci numa situação beneficiada, né, tinha muitos benefícios, até hoje tenho, mas a gente sabe que só de olhar pra gente, né, já falava, não, é filho de militar, então a gente não vai mexer, a gente vai cuidar, a gente vai isso, vai aquilo outro, né? E a gente viu aí que, infelizmente, na época do ex-presidente inelegível Bolsonaro, ele colocou, né, que nós filhos de militar principalmente, né, éramos pessoas que gastava dinheiro, que não tinha ali preocupação, que o Brasil estava ruim por causa disso e aquilo outro, que não tem nada a ver, que isso daí é uma outra coisa, INSS é INSS e proteção militar é proteção militar, que é muito mais antiga, né, vem desde 1700 e pouco, tem toda uma história que, infelizmente, não se ensina nas escolas, não se ensina nas faculdades, né? Então, por causa disso, como quando o Brasil ele não tem ali uma ética moral, né? Ela não tem ali uma especificação do que vem acontecendo, porque também no passado aconteceu situações, né, da gente ver, né, de novo os dois Brasis, né, os Brasis que não existe, né, que só existe um Brasil, mas infelizmente existiu na prática, né, esses dois Brasis, que é o lado constitucional e o lado inconstitucional, né? A gente vê aí que lá atrás, antes de 1964, tinha ali, né, uma preocupação em ajudar os menos favorecidos, em ter ali terra para todo mundo, né, e não ter um Brasil que ficasse parado, né, mas que tivesse ordem e progresso, que também foi aí, de uma certa maneira, em 1964, com, né, o golpe militar, com a ditadura, né, eu também fui atrás de informações, eu assisti muitos vídeos, né, tem aí a Comissão da Verdade, que existe há muitas décadas por causa do que aconteceu no passado, né, um passado sangrento, um passado triste, né, um passado de pura, como que a gente pode falar, de situações ruins, gente. Eu assisti vários relatos ali, eu assisti vários comentários depois, por último, né, de advogados, né, que começaram ali a vestir a camisa da defesa mesmo, de ajudar aquelas pessoas ali que eram torturados, né, porque estavam, de uma certa maneira, trabalhando para que o Brasil viesse ser o Brasil que ele é hoje. É uma coisa tão recente, né? Eu ainda era criança, né? Bem antes de eu nascer já vinha acontecendo, a gente vê em 1964, eu nasci em 1980, mas ainda tem vestígios. E até hoje, né, 2024 a gente vê, 2025 agora, né, a gente vê vestígios, né, da ditadura. Por quê? Porque lá atrás não se resolveu, então vai ali, né, só postergando situações, né, não tem justiça e acaba trazendo, né, aí os dois Brasis. A gente viu os Brasis na eleição de 2022, né, ali bem quase pouquinho ali para uma disputa acirrada entre o ex-presidente inelegível Bolsonaro e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente tem que agradecer a Deus que ainda existe, né, o presidente Lula, que por tudo que ele passou, por toda a situação, por isso que a gente tem que agradecer a política, né, porque se não fosse a política, nós também não íamos estar bem nesse país, né, nós estaríamos passando por situações piores, e mesmo assim, né, quase aí a gente teve um outro golpe,
por causa do ex-presidente inelegível Bolsonaro, que também não é só situações daqui do Brasil, uma coisa mundial aí que quer muitas das vezes assim atingir, né, a democracia, porque a gente viu, né, pela Unesco, quando se reuniu ali todos os juízes pela Unesco, que a democracia estava sendo depreciada, não só no Brasil como no mundo, né? Mas a gente vai contar o que aconteceu também aqui no Brasil e no mundo, porque tudo é uma coisa só, né? Nós estamos nesse planeta, nós não estamos sozinhos, nós temos 8 bilhões de seres humanos, né, no mesmo planeta, e a gente vem observando, né? Eu observei hoje pela inscrição que eu tenho ali com esse canal, né, que ele vem ali falando sobre as especulações que vocês veem que foi no começo de dezembro, falando que o ministro Mussi estaria saindo, né, estaria pedindo para sair do cargo de ministro, porque ele estava deixando de fazer muitas particularidades familiar, né? Olhando ali para a família dele, que ele deixou de comemorar os 70 anos da mulher dele, que ele deixou de ir em vários eventos dos filhos, né, da família. E a gente vê também, né, ali uma articulação de que tem que colocar o presidente, o presidente Pacheco, né, que é a atual presidente do Senado, como ministro, né? O presidente Lula, ele quer colocar o presidente Rodrigo Pacheco como ministro, né? Então ele olha ali para o ministro Alckmin, né? Para o vice-presidente, e também ele olha para o Ministério da Defesa, que ainda precisa de muitas situações, né? Tanto como agora está sendo julgada as altas patentes que fizeram aí de novo, né, com o ex-presidente inelegível Bolsonaro, a tentativa de golpe, mas a Constituição Federal também, né, ali rege de que só a tentativa ela já se considera um golpe. Então, só por ela ser uma tentativa, ela já é um golpe. Então, aí a gente teve há 2 anos atrás aí a tentativa de golpe de novo, né? Mas não com a ajuda dos militares, porque na época o ministro da Defesa não quis, né, ali se unir com o ex-presidente inelegível Bolsonaro. Então eles fizeram ali o acampamento em frente aos quartéis para, né, provocar ali uma situação que a gente viu que acontecia, que aconteceu. Quem não passou, né, em frente aos quartéis e tinha ali vários acampamentos e não entendia nada por que estava acontecendo aquilo, né? Porque a defesa é mais fácil que a defesa nos defendesse do que aquela população ali, que muitas das vezes era uma população amadora, que não sabia o que realmente estava fazendo ali, mas estavam indo por dinheiro, porque eles eram patrocinados, né? A gente sabe que eram patrocinados por fazendeiros, a gente viu ali, né, os caminhoneiros parando o Brasil, querendo demonstrar ali que os fazendeiros que estavam mandando no Brasil, por causa das articulações que teve com o ex-presidente inelegível Bolsonaro. Então a gente viu, né, que em frente dos quartéis tinha ali aqueles acampamentos, que é inconstitucional, que existiu ali para provocar, né, principalmente o exército, porque se o ex-presidente inelegível Bolsonaro tivesse a força junto com a intervenção militar, né, que foi o que aconteceu em 1964, nós teríamos aí novamente um país de sofrimento, muitas pessoas iriam morrer. A gente viu que ele não conseguiu, então ele deixou ali com que aquelas pessoas morressem nos hospitais sem ar, né? A gente viu ali muita gente pagando para ter como que fala? Um vasilhame ali de ar, né? Para poder o respirador nos hospitais, porque na pandemia estava acontecendo isso, muitas pessoas estavam sendo entubadas sem precisão também, né? A gente viu aí na época
da pandemia, e fora que o ex-presidente inelegível, ele não tinha ali uma preocupação com a população em relação à pandemia, né? Então ele acabava fazendo com que as pessoas muitas das vezes morressem, né? Por falta de informação, uma estrutura da saúde ali mais inteligente, porque a OMS falava e ele falava totalmente ao contrário, falava que a gente tinha que fazer outras situações, trouxe situações na vida da gente para que as pessoas que também tinham conhecimento, como eu tinha conhecimento muito, com certeza, né, de vários medicamentos, mas aconteceu uma situação que também aconteceu dentro da igreja. Então, assim, vai acontecendo muitas situações na população, aonde que na grande maioria a população não entende. Eu fui entender isso agora, isso é recente, né? O presidente Lula teve que entrar pela terceira vez, porque era o único presidente capacitado, né? A gente tem que agradecer a Deus, colocar as mãos para cima e falar muito obrigado a Deus que ainda o presidente Lula está aqui entre nós, né? Depois de tantas batalhas que ele fez. Um dos vídeos da Comissão da Verdade, eu vi o presidente Lula ali batalhando pela Constituição, né, pela Constituinte, que depois veio em 1988, a gente venceu, a gente ganhou, né, a Constituição Federal, que é a Constituinte, né, e ele estava ali. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo no Brasil, foram acontecendo no Brasil, que não nos foi passado. Foi passado uma mídia que mais era um consumismo desenfreado, sem se preocupar, né, se aquilo ia caber no orçamento, se não ia caber. A mídia ali em si, fazendo com que os jovens, eu fui uma jovem dessa também, que queria ali consumir, que queria ali fazer desenfreado, né? Porque a gente seguia ali tendências, a gente seguia modinhas, né? A gente seguia um pessoal que se dizia, que hoje a gente sabe que eles são os super ricos, que eles não estão nem aí para a população, se eles vão passar por cima de pessoas necessitadas, se vão passar por cima até de pessoas emergentes, que foi o que aconteceu no caso do ex-governo aí, do ex-presidente inelegível Bolsonaro. Então, assim, muitas coisas foram acontecendo no Brasil, mas que a mídia em si, a gente vê, a Prodacen, ela existe há 70 anos, né? E a Prodacen, ela veio ali, né, para trazer a taquigrafias, né, do que é falado dentro do Senado, né? E ali teve a mídia em cima disso, né? A televisão, né? Que se iniciou, a gente lembra lá atrás, né, a ESSO, a Tupi, né, e depois veio a Rede Globo, depois veio a Globo, que era praticamente para mostrar, né, o que estava acontecendo dentro do Congresso Nacional. A gente ainda tá aí, né, com os fogos, né? Então vai acontecer de ter alguns barulhos aí. Então, o que a gente vê, né? Que esse cronograma, né? Esses marcos temporais que foram, de uma certa maneira, feito com que não acontecesse, né? Não tivesse ali uma situação cotidiana, porque a população em si, ela estava mais preocupada em casar, em ter filhos, em arrumar sua casa, não estava nem aí muitas das vezes para o que estava acontecendo no país. E o país não estava passando por uma situação boa, né? A gente teve aí pós-ditadura, e a gente até hoje a gente vê, que a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente vê esses tiros, né? Pessoas morrendo por balas perdidas. Aí vai ver, foi uma briga ali de uma parte da polícia, né, que virou miliciana, né? Então, assim, vai acontecendo situações no Brasil porque lá atrás não houve quem ali realmente tivesse pulso firme e resolvesse a situação do Brasil. Porque era uma preocupação, era uma especulação, era uma situação onde que queriam retirar do Brasil, né, os minérios, retirar do Brasil tudo aquilo que ele tem de bom para oferecer para o brasileiro, mas que era colocado lá para fora, que era retirado daqui do Brasil, sem escrúpulos nenhum, sem preocupação nenhuma se aquilo ia faltar. Então, quando a gente vem agora no G20, né, na cúpula do G20, quando, de novo, né, a presidência do Brasil
E aconteceu, né, que graças a Deus a gente vê aí de novo, né, que pelo menos isso, né, dá aí para que o presidente, excelentíssimo presidente Lula, viesse também com o presidente do G20 está aí recolocando, né, a diplomacia do Brasil. Então, assim, a gente viu, né, a pós-ditadura, né, a gente viu todas essas coisas acontecendo no Brasil. E eu assisti, quem puder também tá indo assistir, né, sobre o Paiva Neto, né, que é o filho do Paiva, né, ele é do Rubens, né, Paiva, ele contando, e a gente viu, quem que não foi aí no cinema assistir, né, ainda estou aqui, eu não fui ainda, mas a gente vai ali vendo o relato mais histórico, né? Eu não fui ver o filme, mas por que que o filme vem, né? O filme vem para mostrar para os jovens de hoje que aconteceu situações no nosso país onde que os jovens, que se eles realmente soubessem o que estava acontecendo, não ia deixar muitas coisas acontecer, porque o jovem de hoje é mais amoroso, o jovem de hoje ele é mais preocupante, né? Ele se preocupa com o que está acontecendo na sociedade, ele vai atrás, ele acaba se intrometendo ali em situações que ele muitas das vezes não sabia por que estava se intrometendo, mas ele vai atrás de uma verdade, ele vai atrás de uma justiça, ele entra na faculdade, ele começa a ver que o país ele é muito mais do que a gente vê, ele é muito... ele é grande, ele é maior, né? Ele tem ali todo um parâmetro legal também no mundo, aonde que infelizmente, eu particularmente, eu olhava a Europa e falava assim, poxa, a Europa é um lugar aonde que até para a inteligência artificial agir, né? Eu nunca fui para lá, eu tive amigos que foram, né? A minha prima, ela foi para Londres, né? Que nos Estados Unidos, mas assim, eu tô falando que eu não fui lá para fora, mas a gente vai vendo assim também ali no dia a dia, no cotidiano, quem foi, como que foi a situação. E a gente vê que nós ficamos muito fechados, né? A gente ficou muito assim. Eu até o pai do meu filho, ele foi para o México. E quando eu fiquei observando ali as fotos, né, parece que a gente sai do... Por isso que quando tem uma excursão, sempre fui assim, né, de ir nas excursões e não ficar ali só naquele cronograma, né, de sair na cidade, de ver a cidade, né. Eu fui para Penha, eu tive a oportunidade de sair dali daquela coisa, né, do parque, né, do Beto Carreiro World e ir, né, para um lugarzinho onde que tinha ali os barquinhos, onde que tinha ali a pessoa fazendo situações cotidianas, né? A gente até ganhou ali na época um carro da polícia de Santa Catarina para o meu filho montar ali, fazer o carrinho. Então assim, porque obviamente estavam fazendo ali a segurança para aquelas pessoas que vão visitar o lugar para que não se acontecesse. E aí você presta atenção nessas coisas, nessas pequenas coisinhas que vão acontecendo, por que essa preocupação não é para todos, né? Por que isso não acontece com todos, só acontece com uma população, né, de classe média, né, população emergente, população que já tem ali uma outra, como se fosse a gente fosse diferente do brasileiro e da brasileira, né? Só porque tem ali uma situação mais, digamos assim, institucional, né, estrutural. E por que essas pessoas que a gente viu também na ditadura, né, foram muitas mortes, assim, foram muitas situações, assim, gente que torturada, gente, assim, que perdeu a vida de uma maneira tão horrível. Eu fiquei sabendo ali de uma mulher, né, que colocaram um torniquete na cabeça dela, e aí esse torniquete vai ali apertando a cabeça da mulher, né, e que os olhos ficou esbugalhado. Então assim, às vezes a gente não consegue, muitas das vezes, nem aguentar falar uma coisa dessa, nem passar por isso, mas a gente vai ao longo da vida, né, entendendo que esses Brasis, né, que existe dentro do que existiu, que existe no Brasil, né, ele é como se fosse assim, há um pessoal que está aqui e um pessoal que está aqui,
né? Então esse pessoal que está aqui não pode ir lá e esse pessoal que está aqui fica manejando pessoas que eles precisam, né? Porque precisa de ter todo um mecanismo do trabalho. E acabou que a gente ficou, né? Essas pessoas daqui consequentemente olhavam para as pessoas lá de cima e tinha, né? A vontade de ter ali as coisas que tava que essas pessoas estavam tendo, né? Que muitas das vezes elas estavam tendo porque estavam tirando daqui de baixo, né? Então aí vem o ex-presidente inelegível Bolsonaro querer colocar a culpa num povo que praticamente, né, se a gente olhar para o Ministério da Defesa, ele vem ser Ministério da Defesa para quê? Para defender a presidência da República, né? Ali, que nem eu falei em vários vídeos meus, né, meu pai, né, ele ensinava a gente assim, que a gente tinha que seguir o Brasil, se ele não estivesse mais aqui, a gente tivesse que seguir ali o que o presidente estava falando, o que estava acontecendo na presidência da República, né, do Brasil, porque era ele que estava ditando o que ia acontecer no Brasil. Só que como que o meu pai ia imaginar, ou também já tinha essa feita na cabeça dele também, por tudo que aconteceu no Brasil, né, que ia acontecer de novo aí, né, a tentativa de golpe. Não foi um golpe, mas foi a tentativa de golpe. E toda essa situação aconteceu porque não houve justiça no passado. E o que a gente está vendo a partir dessa reportagem, né? A partir dessas especulações, né? Porque se coloca ali a mídia como se fosse uma fantasia. As pessoas muitas das vezes não vivem a realidade, não vivem ali o dia a dia do ser humano, né? A gente vê ali que houve pessoas aí que foi para a pobreza de novo, a miséria veio de novo para o Brasil, quem era pobre virou miserável, quem era emergente virou pobre, né? E quem era rico virou emergente. Então, assim, que emergente e rico é a mesma coisa, mas a gente viu ali que o ex-presidente inelegível estava mais preocupado em retirar da onde ele podia tirar, da onde ele focava e falava, não, aqui eu vou tirar, porque aqui não tem ninguém por ninguém, né? Aqui como eles têm que fazer a segurança da presidência e eles também não fez o que eu queria fazer, porque isso é uma ditadura, né? Querendo ou não, é uma ditadura porque ele quis ali fazer a tentativa do golpe. Só que ele trouxe há décadas atrás situações onde que a população ficou inércia, né? Ela ficou parada, ela ficou só preocupada com o seu umbigo. Trouxe aí o individualismo, né, para o Brasil de uma maneira tão grande que aquela hospitalidade que tinha no Brasil, né, que as pessoas falassem, nossa, o brasileiro tem coração fraterno, né, porque o brasileiro ajuda, porque o brasileiro isso, porque o brasileiro aquilo, né, em relação às pessoas menos favorecidas, foi se acabando. As pessoas foram olhando apenas para o umbigo delas. E a gente vê isso ainda na população. A gente vê... eu, graças a Deus, tenho um pensamento totalmente diferente. Eu passei e passo ainda por situações por causa também, né, do ex-presidente inelegível, porque assim, a gente é criado de um jeito, a gente tem uma maneira, aí a gente vai vendo que muitas pessoas, principalmente os pais dos meus filhos, né, que eu ali vi, né, essa coisa de querer se aproveitar. Ah, não trabalha, porque não precisa de dinheiro, morrer de fome não vai. Mas a vida não é só comer, a vida também é comer, viajar, viver, né, estar ali com a sua família, o dia a dia da sua família, tem muita coisa, né, desde a hora que você levanta, desde a hora que você abre os olhos, você acorda, você... ali se preparar o seu café da manhã, tem tudo isso, e é todo dia, não é? Você não pode fazer isso uma vez e depois não fazer mais. E era praticamente isso que a gente que foi sofrendo ali. Eu sofri muito, né? Eu sofri muito de sair de uma situação, né? De sair, digamos assim, do pedestal e descer, decair pra caramba, né? Por causa de situações que foram acontecendo que não cabia a mim, cabia também as mães dessas pessoas que eu tive, né, as mães e os pais, enfim, a família dessas pessoas. Por quê? Porque o Brasil, ele queria estar sempre de guerreando, né? Um lado tá bem, outro lado tá ruim, e o lado que tá ruim tem que atacar o que tá bem, e o que tá bem tem que tirar do que tá ruim. E não,
né? E não, aí quando eu estava na pandemia e tive ali a oportunidade de entrar em alguns aplicativos, né, de vídeo, de live, né, de ter um streaming, eu comecei a perceber isso claramente. Eu percebi isso e eu falei muito isso nos meus canais, né? Eu ficava falando isso, e não só eu não vejo que só eu estava vendo aquilo, né? Apesar que a grande maioria da população ficou do lado do ex-presidente inelegível Bolsonaro, mas que se eles... Hoje eu vejo pessoas que eram ali, né? Ah, não, porque você sendo filho de militar, por que você não é Bolsonaro? E eu falo, Deus me livre, por ser filho de quem eu fui, de quem, né? Eu tinha um pai, né? Saber, né? Que ele era Caxias, ele era um homem que, graças a Deus, me deu uma educação muito boa. Agora, as pessoas com quem eu tive convívio, as pessoas com quem eu convivi, né, aí os pais das crianças que eu ali elegi como, né, pessoas que eu poderia amar, poderia casar, poderia ter filhos, e conforme foi passando o tempo, eu me vi sem nada, eu me vi uma pessoa que eu tive a oportunidade de estudar, não quis estudar, né, não me formei, eu não usei o meu estudo para ganhar o meu pão, né? Porque eu já tinha ali essa criação dos meus pais, e que de uma certa maneira não foi respeitada, né? O trânsito em julgado, ele não foi respeitado, ele foi rasgado, assim, ele foi desfeito. É por isso que o ex-presidente inelegível Bolsonaro atacava o STF. E de certa maneira a gente vivia na bolha, E conforme eu ia falando, conforme eu ia me articulando também dentro desses aplicativos, porque eu também queria ganhar dinheiro, também estava passando uma situação ruim, né? No começo, eu comecei a ganhar dinheiro em alguns streaming, né? Então eu comprava ali o pão, comprava o leite, conseguia comprar um vasilhame de gás. Então, assim, é inacreditável o que aconteceu com a gente. A gente tem que, né, ter uma vida já ganha, né? Esperar ali, né, viver uma vida normal e ter que voltar para trás. Mas só que quando a gente está naquela situação, a gente não vê isso, a gente acaba recebendo tanta bordoada da vida que a gente não começa a ver a luz no fim do túnel, né? A gente não quer ver a luz, a gente quer se esconder de vergonha, de coisas que já era para ser e deixou de ser, né? E eu me recordo que o pessoal do Sebrae veio falar comigo no meu telefone, né, no meu WhatsApp. Ah, e se o seu Brasil, que não sei o que, desfizesse, vocês tivessem que ir trabalhar, né? Me atacando, porque infelizmente o ex-presidente inelegível Bolsonaro fez isso, né? Com todos os dados pessoais estava na mão de pessoas, né? A BIM, que é a inteligência do Brasil, estava na mão de quem quisesse, né? Porque o pessoal mandava ali informação pelo WhatsApp, que a gente sabe que o WhatsApp está, os bancos de dados do WhatsApp, do Facebook, está em outro país, né, que não é o nosso. E eu sempre falava pro meu filho, estuda para você fazer inteligência do Brasil, para ter internet do Brasil. Você tem que fazer aí uma pesquisa, a gente tem que ter a nossa internet. E quando a gente vai ver lá atrás, né, em relação à Anatel, em relação à Embratel, né, a gente verifica que não houve essa preocupação dos parlamentares, né, em ter ali a nossa internet, né? Então, acabou que virou o que virou. Quando a gente vê o pontapé inicial, quando a gente vai olhar, né, a PEC de transição de 2018 e ver que lá foi pedido muitos recursos, né, públicos para a área da informática, para a inteligência artificial, para todo esse parâmetro, né, de software, de hardware, de que houvesse um controle da população pelo celular. E aí começa a nos trazer ali informação de que, porque na época do Simpson, porque na época, gente, coisa de criança, a gente foi feito de bobo, né? Colocaram assim uma situação aí, depois a gente viu a milícia, depois a gente viu ali
o crime organizado também se unindo à milícia, né? E depois, quando é agora, quase aí terminando já o ano no parlamento, né? A gente vê ali o filho do ex-presidente legítimo Bolsonaro ali articulando para que ele seja o curador do dinheiro do crime organizado, porque ali o Ministério da Defesa, o Ministério da Segurança Pública, né, faz ali a menção de acabar com o narcotráfico no Brasil, de não ter mais isso, né? E ali começa as articulações, a gente começa a ver que nem máfia pode ser chamado, nem... Então, assim, umas situações que a gente nos foi retirada essas informações, né? Essa realidade nua e crua foi nos tirado. Então, enquanto tinha um povo sofrendo, né, e já estava acostumado com o sofrimento, não estava mais se preocupando, veio o ex-presidente inelegível e olha, eles mesmos não estão preocupados, porque eles já lutaram tanto, já sofreram tanto, que se a gente retirar um pouquinho deles, eles não vão se incomodar. E aí a gente vê gente tirando dinheiro do Brasil, tirando dinheiro de quem... e ele vem com aquela conversinha velha besta, né, de dizer, porque quem é rico tem que pagar mais, quem é pobre tem que pagar menos, né? E era uma conversinha fiada, porque realmente no governo do ex-presidente elegível Bolsonaro não existiu isso, né? Mas essas leis que foram criadas na época têm que ser usadas logicamente, porque ele foi presidente, houve aí, o Brasil não parou, né? Existe aí todo esse mecanismo de se exercer, né? Porque o Poder Executivo, ele executa as leis, né? Que vem da Casa das Leis. Então a gente acaba vendo um marco temporal, umas situações que acontecem no Brasil, mas que infelizmente ainda, né, o governo federal ele vai lá. Eu assisto muito a TV Gov, né, o canal Gov, então mostra ali o que o presidente está fazendo, onde que o presidente está indo. Ele teve a reunião ali com os governadores, com os governadores dos 27 estados, né? Depois ele teve a reunião com os prefeitos, com as prefeituras, e houve ali aquela coisa de desoneração da folha, porque eles gastaram e não fizeram nada nas cidades. As cidades não têm uma infraestrutura que ela deveria ter, né? Que é por isso que existem lugares que não tem nem asfalto, que não tem esgoto, que não tem infraestrutura adequada, por causa dos peculatos, por causa das licitações de laranjas que desvia dinheiro, né? E aí a gente vê de novo o TCU vindo, né? O Tribunal de Contas vindo trazer aí essas coisas que existem aí, né? Que agora é a Alice, a Ágata, deixa eu ver se eu não esqueci, Alice, Ágata, Mônica, Deli e a Marina. Então, assim, essa inteligência artificial, ela entra no sistema, ela já reconhece quando há ali uma licitação que está fora dos parâmetros, que não tem nada a ver, ela busca saber onde que está esses licitantes, né, que se realmente, porque a gente viu o que aconteceu ali quando aconteceu o acidente no Rio Grande do Sul, e ele é o maior produtor de arroz. Então, ali acabou, né, por causa da destruição da água, né, da enchente que aconteceu lá. E quando o presidente da República foi fazer a licitação para comprar mais arroz, verificou ali que o licitante, né, nem mexia com arroz, né, ele mexia com sorvete, com fruta e qualquer outro negócio, não sei se era, não é mel, eu não me recordo agora, as 3 coisas que os licitantes mostrou ali, que também eles foram atrás para saber se realmente também tinha esse investimento, e não tinha, né? Então ele teve que comprar o arroz de fora, né? E graças a Deus aí que as coisas vão voltando ao normal. Então são tantas coisas que acontecem que a pessoa que está no seu dia a dia, como eu já falei, que trabalha, que acorda cedo e vai trabalhar, ele não vai olhar para isso, ele não vai verificar essas coisas. Veja bem. Mas eu vim falar aqui agora em 39 minutos, eu vim falar aqui da proteção social. E a gente tem visto que quando... eu acredito que o ministro Múcio, ele não vai sair. Isso daí foi uma maneira de mostrar para a família militar que
está se preocupando com a família militar. E eu me recordo, no primeiro 7 de setembro de 2023, que ali quando houve ali, estava tendo ali o desfile, a esposa, a primeira dama, a esposa do presidente Lula, a Janja, né, ela foi abraçar as filhas. E eu naquela hora que ela abraçou as filhas, no meu íntimo, eu falei assim, Deus, se tá acontecendo isso, né, eu tô vendo, eu tive essa sensibilidade de ver que ela tava olhando para as filhas, né, de militares, porque hoje eu sou uma pessoa nova, mas muitas das filhas de militares são senhoras, são pessoas já idosas, pessoas que precisou do hospital e foram lá, retiraram, né, que foi coisa ainda, mando ainda do ex-presidente inelegível Bolsonaro. Então são coisas que acontecem que a população em geral não vê isso, né? Aí ele veio trazendo, o ex-presidente inelegível Bolsonaro veio trazendo a articulação de que as filhas gastavam, né? Que as filhas, isso, por quê? Porque realmente, quando a gente vai olhar para as altas patentes, que foi o que eles fizeram, eles tiraram das pessoas de baixo para colocar nas altas patentes, pegar dinheiro de militares que estavam chegando, que estavam indo se alistar ainda, né? Retirar ali 5% já é muita coisa. Então, assim, para que as altas patentes tivessem, aí, né, salários acima de 50 mil reais, né, mensal. E pensa bem isso, né? São trilhões de dinheiro. Que aí a gente vai ver e aí a gente fala assim, poxa, mas como que a gente vai falar mal, né? Não é falar mal, é a gente colocar a situação no lugar, é a gente ver que o que estava acontecendo não pode mais. E aqui nesse canal eu tenho vídeos aí que eu coloquei, né? Que eu até falei assim, que agora as pessoas, que os deputados estavam querendo aproveitar da desgraça, né, do que aconteceu, porque quer ganhar ali em cima. Eu falo que tem muita gente que prega ali, que é Partido dos Trabalhadores, e tá ali só para ganhar espaço, tá ali só para ganhar consideração, porque sabe que fizeram errado, sabe que estão errado, né? Então, quando eu vejo todas essas coisas e o Brasil se recolocando, agora 2025, eu tenho certeza que essas pessoas que, como eu, que a gente sofreu, né? A gente sofreu, poxa, eu vi ali uma reportagem que eu nem sabia, né? Porque o meu pai, ele trazia muito isso dentro de casa, né? Ele foi um grande homem para mim, foi um herói, nosso herói. E assim, quando eu vi, né, as pessoas mostrando ali sobre a medida provisória, né, de 2005, que fala dos pregões, né, que também houve ali o mensalão, que eu vou voltar a assistir isso, vou voltar a procurar a entender isso, porque quando eu era criança ainda, era adolescente, eu via isso acontecendo no meu país e eu não entendia, porque não se explica isso na escola, né? E foi o que o presidente Lula, ele quis que a gente, né, fosse passado isso nas escolas, nas faculdades. E infelizmente a gente viu ali as escolas particulares indo atrás do ex-presidente inelegível Bolsonaro para ter uma força, porque assim, se eles não conseguissem fazer isso nos colégios públicos, eles iam fazer isso nas escolas particulares, para continuar mantendo esse Brasil desigual, né? Do que está em cima fica lá em cima, o que está embaixo fica lá embaixo, que né? Que a gente viu até tem gente que fala assim, eu não gosto de assistir o Big Brother Brasil. Mas toda vez que alguém fala que não gosta, que não quer, é porque ou é conivente ou porque tá gostando da situação, né? Essa que é a realidade, que são os conservadores aí que muitas das vezes não conservam nada, né? Elas conservam o lado deles e não o lado da população em geral. Esses dias, assim, discuti de frente com uma amiga minha, que ela foi casada com um militar da aeronáutica, então ela se uniu muito comigo. Eu não vou falar o nome dela aqui, né, porque eu não falei para ela se eu posso falar. E ela tem uma outra colocação, e ela esses dias ela chegou a falar para mim que eu estava desfazendo do que os meus pais tinham dado para mim, mas não é desfazer.
É porque a gente vê tanto sofrimento da população, a gente vê tanta gente assim, ignorante mesmo. A gente percebe isso, que as pessoas não enxergam isso, né? E quando a gente viu agora a eleição de 2024 para prefeito e para vereador, e vereadores que eram prefeito, que agora voltaram a ser vereadores, né? E por isso que eu fico batendo lá na porta do TSE, né? Falando que o TSE não está fazendo nada, porque como que essas pessoas são caçadas nos seus estados, nos seus municípios, e elas e aconteceu situações particulares, né? Que envolveu a minha pessoa em relação a certas pessoas, que por isso as pessoas falam, mas você está apontando porque aconteceu isso com você, e sabe lá Deus se isso foi articulado antes para chegar a acontecer, para que pessoas como eu, né, que ia lutar, que ia pela verdade, que ia fazer ali acontecer, que eu não tenho medo, eu tenho uma coragem, né, e a gente tem essa coragem por quê? Porque a gente assistiu Irmão Coragem, a gente assistiu essas coisas que por trás tinha os militantes, tinha o Lula ali, né, de uma certa maneira, o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, a gente praticamente foi para esse lado porque a gente teve um pai, né, que também olhava para isso. O meu pai ensinava a gente tinha, dentro da nossa própria casa, tinha o meu pai, que era uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha muitos gastos, ele gastava o que ele tinha, mas também tinha o lado ali da família da minha mãe, que queria, né, se aproveitar daquela situação, né, não digo de se aproveitar, porque eu não posso falar assim dessa maneira também, mas que quis ser também, né, poxa, agora, nossa, o militar e coisa, tem toda, né, o meu pai era oficial, então assim, quis mesmo colocar aquilo como uma coisa muito importante. É importante, não tô falando que não é, né, que eu tive ali, como eu tô falando, que a minha amiga chegou pra mim falar, porque você não se importa com isso. Não é que eu não me importo, é que eu tive um pai que mostrou pra mim que antes de eu me importar com isso, eu tenho que me importar com todos. Então assim, eu vivi, desculpa essa emoção toda, mas eu vivi os dois Brasis. Eu vivi o Brasil bem, né, que nasceu num berço de ouro, que nunca precisou se preocupar com nada, mas eu também vivi o Brasil sofrido, o Brasil que é carrasco, que houve ali a ditadura, que mataram, que colocaram medo, né, e aí vem a igreja para trazer a fé, mas de uma certa maneira uma fé controlada, né? Uma fé que você, porque Deus vai olhar para mim, não vai gostar do que eu fiz, porque Deus o que não sei o que, e isso que é como se fossem os infiltrados, né? Porque eles não poderiam ali bater de frente por causa de que tinha acontecido já o término da ditadura, veio a Constituinte, porque a Constituinte só existiu por causa dessas pessoas, desses mártires, né? E que muitas das vezes tem jovens hoje que não sabem disso, que não vão passar pela cabeça deles, né? E entrar no Google e digitar lá alguma coisa também para saber. Não tem mais as Wikipédias, né? Porque eu tive essas enciclopédias, né? Então a gente ia ali pesquisar ali. Hoje eu não tenho quase nada, porque eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais, né? Como diz, né, aquela música, né, do Renato Russo. Então, o que a gente vai vendo nesse Brasil? A gente vai vendo nesse Brasil que agora ou vai, né, ou vai se arrumar, ou vai ser o Brasil da Constituição Federal, ou vai dizer por que não vai, né? E não é a ditadura, como quiseram aí falar, porque o Brasil vai virar uma Venezuela, que o Brasil vai não sei o quê, né? A gente tem que se preocupar agora com a Argentina, né? Que aí quer dizer que é uma coisa que tá bem e não tá. A gente sabe que é um país que infelizmente aí entrou o Milei, né? Ele tem se preocupado com muitas coisas que têm acontecido, porque ele também tá querendo ser aí, né, um ex-presidente inelegível Bolsonaro. Então, assim, a gente tem que ver tudo. A gente tem que sentar no café da manhã e falar de política. A gente tem que almoçar falando de política. A gente tem que tomar o café da tarde falando de política. Tem que jantar falando de política. Tem que acordar de madrugada e ir na geladeira pegar alguma coisa e falar de política. Porque senão a gente não vai viver. A gente vai nascer, crescer, desenvolver,
envelhecer e não vai viver o que tem que viver por causa dessas pessoas que deixam a gente na bolha, né? Então, eu acredito, consequentemente, né, que o ministro Mussi não vai sair, ele tá novo ainda. Mussi tem 75 anos, 76 anos, e o presidente Lula tem 79, são da mesma época, são da mesma força. Nós precisamos do ministro Mussi, sim, porque ele tem que entrar lá e tem que fazer justiça, justiça que não aconteceu lá no passado. Sabe, aquela ditadura que aconteceu lá atrás e que os militares da alta patente, que muitos já morreram, muitos já até morreram, e se você for ver a vida dessas pessoas, nada aconteceu. Mas nós estamos aqui para que agora que eles fizeram a ditadura, agora eles vão ter que viver a ditadura. Isso daí como que fala? Isso daí meu Deus do céu, como que fala? Isso daí querer, não é fazer justiça, é fazer vingança. E não é, a gente não quer vingança, a gente quer justiça. Aquele que fez que vai pagar. Eu vi ali um militar, né, que ele foi para a igreja, foi querer dizer que ele foi para a igreja, então ele virou santo, que não sei o que. Não é isso também, não, eu não quero falar dessa maneira. Mas a gente vai vendo que ele quer ganhar também em cima daquilo. Poxa, ele ganhou quando tava as coisas ruins. A gente viu ali no Rio Centro acontecendo o Puma lá sendo um carro que chama Puma, que a bomba veio explodir no colo do soldado, né? E o militar lá, oficial, ele consegue sair, né, arrastando a perna, né? E se fosse, e disseram que dentro do Rio Centro, que tinha um monte de pessoas, milhares de pessoas, né? Tinha uma bomba no palco, e a gente viu ali uma reportagem do Chico Buarque, né? E das outras, Chico Buarque de Holanda, falando ali, né? Todo tenebroso, poxa, uma bomba, né, colocaram ali e pensa, né, se aquela bomba tivesse estourado lá dentro. Então, assim, a gente tem que entender certas situações na história e que a escola tem que ensinar isso, a faculdade tem que ensinar isso, o trabalho tem que ensinar isso, né? Então, a gente tem que ver todas essas coisas. E eu acredito que até esse moço lá do canal, que eu não vou falar o nome dele, né? Que eu não vou ganhar nada com isso. Que eu quero que o meu canal deslanche, assim, que o meu canal suba, aconteça, seja o canal que ele é. Que essa minha amiga também, que falou pra mim que eu não dava importância, né? Ela falou pra mim, Joana, continua o seu canal, continua fazendo o seu canal, continua vivendo a sua vida do jeito que você tá vivendo. Não muda nada. Continua sendo quem você é. Continue isso. Eu não escutei só dela, né? Eu escutei de uma outra pessoa que é conhecida minha, que nós nos consideramos amigas, né? E ela falou pra mim, ela se candidatou aí a vereadora, né? E ela falou pra mim, continua, eu sou sua fã, continua, não desista, porque a gente sabe que hoje no Brasil, eu vi até assim, o ministro Camilo, o ministro Camilo não, o ministro Pimenta, eu creio que assim, ele não deve me conhecer, ele não deve saber da minha vida, né? Mas ele falou também uma coisa, eu falo que Deus usou a boca dele, ele falou assim, nós precisamos de vocês que divulgam, que vocês que vão lá e falam que o governo está acontecendo, que vocês que põem a boca no trombone, não tem microfone aqui, né? Porque eu ainda vou trocar aqui o meu celular eu quero esse ano ter um iPhone. Tô fazendo aí propaganda do iPhone. Tô fazendo propaganda para você. Então, assim, coisas melhores vão vir. Eu acredito que o ministro, o presidente Pacheco vai ser ministro, né? Mas que ainda vamos ter aí o ministro Múcio ainda vai continuar. Eu acredito que ele vai continuar esses 2 anos, antes de acabar esses 2 anos. E a gente espera, em nome de Jesus, que a população, pelo menos, eu não estou aqui fazendo movimento eleitoral,
Eu não tô aqui fazendo politicagem, porque quem me conhece, quem sabe do meu canal lá da política, né, do Atos Legislativos e Políticas Públicas, eu não gosto de falar sobre movimento eleitoral e nem politicagem. Eu não gosto disso, eu não gosto nem de partidarismo, todo mundo sabe, é só ir lá no meu canal saber. Claro que eu coloquei algumas reportagens lá, né, de pessoas falando, porque querendo ou não, eles querem se promover aí para poder se candidatar à presidência da República, que daqui 2 anos a gente vai ter essa eleição, então já estão se preparando agora, né? Então eu coloquei ali coisas porque o meu canal, eu tenho que trazer a informação, né, de alguém que tá lá dentro, de alguém que também tá lá, porque eu não sou rica, milionária, calma. E eu, assim, tive a oportunidade de comprar o apartamento em Samambaia Norte, mas aconteceu que depois que veio o dinheiro do sinal da entrada, e eu acabei conhecendo pessoas que hoje eu tenho como minha família, né? Por mais que a gente passou por várias situações, porque a vida é assim, a gente vai vivendo e passando por várias situações que a gente tem que passar. Tem coisas que a gente tem que passar, mas tem coisas que não é pra gente passar, porque a gente não sabia por quê. Quando eu vi ali o filho do Rubens Paiva, né, falando, é Marcelo Paiva, né, Marcelo Rubens Paiva, né, ele falando que teve antes, eu vi uma reportagem dele no Roda Viva, ele falou, e até o Serginho Groisman, né, chegou para ele a falar assim, porque o Brasil vive aquilo que ele quer viver, né? Aí ele falou assim, será, né? Será que o Brasil vive aquilo? Por quê? Porque não se passa a informação que é para passar, né? Não se passa a informação que é para passar. Põe muita luz, muito holofortes, né? Muita alegria passageira, ilusão. E a gente não deve viver de ilusão, porque a ilusão, ela vai chegar uma hora que vai chegar a conta dessa ilusão, e a conta dessa ilusão é grande. Então, assim, a gente vai falando um monte de coisa, a gente vai trazendo muita informação, porque a gente sabe por que isso acontece. Então, como eu não tô lá em Brasília, como eu não vou lá no Congresso Nacional nem para visitar, porque até o senador Cajuru disse, né, que ele falou isso numa das sessões deliberativas, que eu não saio das sessões deliberativas, né, mas as sessões deliberativas em destaques, que é na terça e na quarta, porque a semana toda o plenário são abertos, né, tem ali as sessões deliberativas, da ordem do dia, as atividades legislativas, mas eu não estou falando disso, eu estou falando que ele disse, que o senador Cajuru, ele disse que e ele está tendo bastante destaque, né? E ele disse que quando tem visitação lá no Congresso Nacional, né, lá na esplanada né, e tudo, é fechado, no Congresso Nacional principalmente, né? Só no horário que os parlamentares não estão lá, né? Então são os dias que não estão lá, que parece que é domingo, né? E ele até tinha falado assim, podia deixar essas pessoas virem no dia que tá tendo mesmo as reuniões. Aí estão levando as escolas, esses dias até levaram escola de criança, né, que eu não gostei muito, mas na hora que iam começar a falar, te retiraram essas crianças de lá, que bom, né? Então, assim, a gente ainda tem parlamentares que estão dentro, né, do Congresso Nacional, que são inconstitucionais e são inconstitucionais, assim, mostrado mesmo. Lá tem a seção dos inconstitucionais e dos constitucional, dos constituintes. Então, assim, eu acredito, né, que esse ano que passou, esses 2 anos que já passaram, as escolas estão preparando essas pessoas, não só para que a gente está vendo muito hollywoodiano, né, muita coisa ainda desse sentido, mas a gente tem que perceber certas situações, né? Tem que aí acabar com isso. Então, eu vejo que o ministro Mussi não vai sair, né? O presidente atual do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda vai trabalhar ainda lá dentro do Congresso Nacional, né? Como senador, porque ele é senador, né? Porque por exemplo, o ministro Lewandowski, que eu falo assim, chama o Lewandowski, ele agora é o ministro da Defesa,
ministro da Segurança Pública, né? Porque primeiro entrou o ministro Flávio Dino, e aí ele teria que colocar ele no Supremo Tribunal Federal de novo, né? E ele passa esse bastão para o ministro Lewandowski. E o ministro Lewandowski, ele também já foi colegiado do Supremo Tribunal Federal, ele já foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que quer se mostrar ali, né? Que não é descer de cargo, né? Não é descer de cargo, mas há de ter uma preocupação, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, prefeito de uma cidade, né? Ser cassado, ter ali tantas situações, e ele voltar a ser vereador é diferente, gente, é diferente. A gente tem visto aí, né? Eu tô há 1 hora aqui, nem sei se o meu canal vai conseguir subir esse vídeo, mas o que eu vejo? Nem se eu tiver que colocar ali um monte de shorts, eu vou colocar. Mas o que eu vejo? Eu dividi o vídeo em 3, 4 partes, né? Vamos ver aí o que o YouTube vai me preparar, né? Aí, se vocês assistirem o vídeo inteiro, vai saber o que aconteceu. Então, o que eu vejo? Eu vejo isso, né? Estão falando assim, a pessoa lá do canal falou isso. Como que você acha, né? Claro que eu vou encher o comentário lá no canal dele também. Eu espero que um dia ele venha. Eu espero que ele também siga aqui a pessoinha, né? A minha pessoa. E que a gente continue aí com o ministro Mussi no Ministério da Defesa. O ministro vice-presidente Alckmin continue na onde ele está, né? E que o senador Pacheco continue como senador, mesmo não sendo presidente, mas continue como senador dentro do Congresso Nacional, porque a gente precisa, né? Ele não vai embora, ele vai deixar de ser presidente do Senado agora, porque é biênio, né? Eles só ficam 2 anos, aí teve a reeleição para mais 2 anos. Então agora vai vir aí, né, o outro presidente do Senado, né, que estão se articulando aí, que seja um, seja outro, seja o Maio, seja não sei o que. Eu tô aqui para fazer propaganda também, que também é eleições livres. A população ela não vai poder votar, que eu também acredito que isso daí deveria ser não ser eleição livre, mas ser eleição também igual a gente vota para presidente, para prefeito, para vereador, para governador, né, para deputado estadual, deputado federal, senadores também deveria ser não ser eleições livres, mas também ser eleições para a gente ir votar. Gente, eu vou parar esse vídeo porque eu vou fazer outros vídeos, mas a gente vai continuar falando. Eu agradeço a Deus por você vir no meu canal. Eu agradeço você, né, que se interessa em conhecer um pouquinho esse Brasil. Eu sei que eu não sou a única streamer, tem um monte de streamer que se eu fosse assistir todos os vídeos que passa, pasmem, né, eu não saía do meu quarto. Eu amo fazer isso. Mas eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, né, eu tenho minha filha, que é pequenininha ainda, então eu tenho que dar mais atenção, né. Tenho meus amigos, tenho as pessoas que eu amo nessa cidade, tem as pessoas que também vão aí se agregando, né, como vizinhos, como amigos também, que a gente vai aí trazendo para a vida, né, porque o mundo é coletivo, o mundo não é individualista, e a gente tem vivido individualismo por demais, e chega, chega, vamos viver o coletivo. Beijo no coração, forte abraço, fiquem com Deus, tchau!